A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu venho a falar sobre os falsos profetas. Hoje tem se levantado muito falso profeta. Contra a minha vontade eu fiz esse canal, uma cana assoprada pelo vento, porque não sou profeta, mas uma cana assoprada pelo vento. Quer dizer, sou uma cana rachada, mas o vento sopra, o vento pede para que eu fale dos falsos mestres, os falsos profetas que se levantaram e estão levando muitos irmãos pós-si nas perdições. Eu vou ler um texto aqui, a segunda epístola de São Pedro, capítulo 2, do 1 até o 3, para a gente refletir. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo que será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença. A sua perdição não dormita. Amém? Então aqui Pedro, uma das colunas do Senhor, já vem falando, nos alertando que esses falsos profetas, eles viriam, tá entendendo? E o próprio Senhor Jesus disse que faria os sinais e prodígios, se possível enganaria até os escolhidos. Então a estratégia deles, irmão, é muito grande. Não são homens que ajoelham, que jejua, que buscam o Senhor, mas são homens sim dispostos ao Senhor, a perturbar a igreja do Senhor. Entendeu? Então a estratégia de Satanás nesses dias é levar todos os cristãos à perdição. Você está entendendo? Você ser um cristão, você negar a si mesmo, tomar a cruz, não é fácil. É difícil para a carne, porque nós temos que negar a nossa carne, a nossa vontade. Aí agora quando entra esses falsos profetas, trazendo as coisas boas aos nossos ouvidos, massageando o nosso ego, a nossa carne. Por quê? Porque a palavra diz aqui, por avareza de vós, entendeu? Não sofre a sã doutrina do Senhor, quer dizer, a doutrina é deles, é o achismo deles. Então vem muitos pastores hoje na mídia falando sobre a marca da besta. Eles alegam que essa marca é espiritual, que não é na mão. O próprio homem que fez o chip, você pode procurar, você pode pesquisar, ele mesmo diz, ele se converteu, ele diz que sim, esse chip é a marca da besta. O que é a besta? A besta é um governo. O rei Nabucodonosor representava, o que ele era? O leão. Tá entendendo? Ele era o leão. Você pode ver que ele foi posto de pé e dado um coração de homem, ele se arrependeu. Ele aceitou Deus Altíssimo. Então Deus não traz mais o Nabucodonosor como um animal, como uma besta. Mas os demais sim. O urso, isso está em Daniel 7. O urso, o leopardo, aquele grande monstro feio, chamado de besta. Todos são a besta. Um governo besta é um governo que não serve a Deus. É um governo que não recebeu o Espírito Santo, tá entendendo? Então o que acontece? O que é a marca da besta? A marca de um governo. É um governo. Tá entendendo? Apocalipse 13 fala de dois governos. Um é religioso e o outro, entendeu? É governamental. Significa assim, se eu não te pegar de um jeito, eu te pego de outro. Você está entendendo? A religiosa é uma que está chamando todas. Você deve estar vendo a movimentação. Todos estão se tornando igual à primeira. Eu não quero citar nome aqui. Mas então, esse é para chamar atenção. Esse vídeo aqui é para chamar atenção. Eu vou citar 3 itens, eu não quero nem ler na palavra aqui, para você ver o que é o falso profeta. Então em Jeremias ali, ele se encontra com o profeta Ananias. E Ananias diz, assim diz o Senhor, olha para você ver, ele usa a palavra de Deus, ele estava no templo, ele tinha uma câmera, que ali ele ficava, todos os profetas ficavam, cada um tinha o seu, vamos dizer assim, o seu quarto ali, o local reservado dele. E ali ele também estava no templo,
E ele fala assim, diz o Senhor, 2 anos ficarás cativo em Babilônia e retornará com o vaso do Senhor. Então, presta bem atenção, ele falou 2 anos. Jeremias, ele fala, não, são 70 anos, assim diz o Senhor. Consegue entender? Então, 2 anos e 70 anos. O Senhor tinha dito que era 70 anos pela prevaricação do povo. Mas Ananias, querendo massagear o ego do povo, não só 2 anos, contrariando o Senhor. Você está entendendo? Então, se você comparar 70 com 2 anos, é melhor 2 anos. 2 anos é bom. Nós vamos ficar só 2 anos lá, depois nós voltamos. Mas a vontade de Deus não era 70 anos. Deus corrige. Tá? Deus corrige. Então aí você vê o falso profeta tentando massagear o povo, tentando enganar o povo, falando de coisas boas. Não, não é 70 anos não. Assim diz o Senhor, 2 anos. Mentira, naquele mesmo ano ele morreu. Falso profeta. Lembro também de Pedro. Nesse momento ele não tinha aceitado o Senhor Jesus. Ele tinha aceitado o Senhor Jesus. Ele não tinha recebido o Espírito Santo, me perdoa. Naquele momento ele não tinha recebido ainda o Espírito Santo. Tinha aceitado o Senhor Jesus, andava com o Senhor Jesus sim. Mas o que acontece? Jesus dando instrução e falando para eles que convinha que ele subia, que ele fosse preso, que ele fosse açoitado, que ele fosse morto. É uma coisa pesada isso, não é? Ser morto, ser preso, apanhar, para mim é pesado, não é? É pesado para o Senhor Jesus, né? Mas o que acontece? Vem Pedro, tá? Só para você entender. Como é que Pedro, aonde que ele estava entrando, né? Tentando fazer a vontade da carne dele. Aí ele fala assim, Senhor, não deixa que faça isso contigo. Olha que maravilha, tá vendo? Então o projeto de Deus é entregar o filho dele para ser crucificado, para ser morto, para ser açoitado por amor de mim, por amor de você, por amor de toda a humanidade. Tinha que acontecer isso aí. Convinha que morresse um homem para salvar toda a humanidade. Só que Pedro, tá entendendo? Ele fala, não, Senhor, não deixa que faça isso contigo. Você tá vendo a diferença? Quer dizer, sempre tem um para trazer alguma coisa boa, uma palavra boa para você. Tá entendendo? E não é assim, meu irmão. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em dia. Você não está vendo os sinais, meus irmãos? Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Assim diz o Senhor, sim. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Tem falado anos e anos, dia após dias, se convertam, retidão, santidade, mas vocês não têm dado ouvido. Vocês têm dado ouvido aos falsos profetas, a esses que querem te tomar tudo que você tem aqui e quer te tomar o reino que o Senhor tem te preparado. Você não sabe que cegamente você está indo para a escuridão, para as trevas. Irmão, desperta, essa palavra é para você despertar. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que eu quero dizer com isso? Tem homens bons de Deus na terra? Tem pastores sim. Mas tem muitos falsos profetas querendo arrancar não só a lã, eles querem tomar a sua alma, meu irmão. Eles querem levar você na presença, sabe de quem? Do mundanismo, de Satanás. Eles querem te ceifar, meu irmão. Dá ouvido, desperta tu que dormes. Assim diz o Senhor, desperta. Porque em Jeremias aqui, fala que Deus ia trazer fome, peste, espada para aquele povo. Não, para nós não é diferente, irmão. Se lê Apocalipse, onde fala do cavaleiro branco, depois o preto, o vermelho, o amarelo. O que significa isso aí? Significa fome, peste e espada. Deus é justo. Ele diz aqui no Velho Testamento que ele vai assentar como ourives para provar o ouro e a prata. Presta bem atenção, ele vai assentar como ourives. Ele vai colocar um fogo aqui na terra, meu irmão, para purificar o ouro e a prata. Ele quer ver se você está disposto a servir, a amar ele de todas as formas, de todas as condições. Mas entraram agora esses falsos profetas falando de coisas boas sim no céu. Nós estamos aqui, forasteiros de terra estranha. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui somente para pregar para esse povo que perece. Sim,
Eu vejo, a igreja não está sendo perseguida, essa igreja da atualidade não está sendo perseguida, porque Deus mudou, nós somos melhor do que qualquer um outro, negativo, nós estamos relaxados por causa desses homens que não pregam sã doutrina, esses falsos profetas. Sim, esses falsos profetas. Está entendendo? Então Pedro, ele fala, Senhor, não deixa que faça isso contigo, coisa boa para a sua carne, né? Quer dizer, não ia cumprir a missão, não é verdade? Só que Jesus, sabendo e conhecendo, assim como Jeremias sabia que o que Jeremias estava profetizando, que Ananias estava profetizando, né? Ele sabia que não era do Senhor, então Jesus olha para Pedro e fala, desaparta de mim, Satanás. Ó, porque tu só compreende a coisa dos homens e não compreende as coisas de Deus. Esses falsos profetas, esses falsos doutores, eles não compreendem o que é de Deus. Eles não sabem, eles falam de Apocalipse, eles falam, mas eles não sabem. Eles são doutor aqui dos livros de teologia e teorias, mentes pensantes, mas não são homens que põem o joelho no chão. Pelo fruto conhecereis. Olha o fruto deles, só status, dinheiro e fama. E falar bonito, é isso aí. Voltando a falar aqui dessa maravilha, então falei de Jeremias, um profeta de Deus, falando para o povo se arrepender, retidão, né? Eles não se arrependeu, então foi cativo à Babilônia. Depois falo de Pedro, me perdoa, depois ele recebe o Espírito Santo, ele tinha negado a Jesus, aí ele segue firmemente esse irmão em Cristo Jesus, graças a Deus porque ele despertou. Mas ali o falso profeta já estava usando ele, e o Senhor Jesus confirmou, desaparta de mim, Satanás. Mas eu vou lá no começo, em Gênesis. Quem é o falso profeta? Que manipula esses homens, que o Senhor Jesus diz que entra no coração deles para fazer a vontade da carne e não a vontade do Espírito. Lá em Gênesis, Lúcifer, né, fala que é a serpente, né? Mas Lúcifer fala para Eva, assim diz o Senhor, de toda árvore não comereis. E a Eva dá ouvido, que não era para acontecer. Ela falou assim, não, assim diz o Senhor, de todas as árvores comeremos, menos a que está no meio, a árvore do conhecimento. Porque quando dela comerdes, certamente morrereis. Assim diz o Senhor, ela falou, né? Então o falso profeta ali, o pai dos falsos profetas, o mentiroso, fala assim, não, certamente não morrereis. Então eu lembro de Ananias, não, certamente, 70 anos não ficareis em Babilônia. Eu lembro também de Pedro, não, Senhor, não deixa que façam isso contigo, tá vendo? Aí você começa a ver os falsos profetas, eles só falam de coisas boas. Nessa época, todas as catástrofes você está vendo. Você está vendo a mão de Deus pesar sobre a humanidade para que eles se arrependam. E eles não se arrependam. Coisas boas, dinheiro. Ah, meu irmão, sabe por quê? Porque Deus tem mostrado, vocês não lêem a palavra dele. Vocês acreditam nesses homens que andam falsificando a palavra de Deus. Então Lúcifer diz, certamente não morrereis, porque sereis como os deuses, né? Sabendo o bem e o mal. Ele não errou, é fato. Hoje, se você não escuta uma exortação igual essa, uma pregação de um homem que quer te levar você para a retidão, como Jeremias, como o Senhor Jesus e os demais profetas, certamente você é como um Deus, você não precisa de Jesus, você não precisa de ouvir essa palavra, você não precisa dos céus. Sabe por quê? Eu acho que você deve conseguir comprar a sua salvação. Mas eu venho te decepcionar hoje, meu irmão. Você não consegue comprar a sua salvação. Importa que naquele dia nós tenhamos, é bom que nós estivemos com as nossas vestes brancas, entendeu? Porque tudo indica que talvez nós estaremos nu ali perante ao trono branco. E vamos comprar o quê? Sendo que nem bolsa ali vai ter. Então é melhor prestar atenção agora, irmão. Presta atenção, dá ouvido. Dá ouvido. Então, esses profetas hoje vêm falar que não, que esse chip não é a marca da besta, mas o próprio homem que criou,
você pode pesquisar, ele diz sim, que é a marca sim, foi ele que fez. Ele se converteu, ele aceitou Jesus. Você está entendendo? Um pessoal diz aí que a marca é o 7º dia. Meu irmão, o que está acontecendo com você? Sua mente está cauterizada. A palavra diz aqui, dizendo ser sábio, tornaram-se loucos. A palavra diz aqui, ó, o próprio Jesus falou, graças te dou por não revelar aos sábios entendido, mas aos pobres pequeninos. Você tem que se humilhar, você tem que descer assim como Paulo desceu. Paulo tinha todos os estudos, toda a graduação, Paulo tinha. Ele deixou como esterco para alcançar a glória, para alcançar o conhecimento de Jesus Cristo. Aqui em Tiago diz, fala, buscar a sabedoria que vem do alto. Não é a terrena que é carnal e diabólica. A terrena carnal e diabólica foi conquistada no jardim do Éden. A sabedoria que vem do alto, a primeira foi Jesus, a segunda aqui, a graça, meu irmão, o Espírito Santo, joelho no chão, fica falando coisa que você não sabe não, fica falando coisa de livros aí que você tá pegando pastores e homens aí, ó, ideias de homens, pega a verdade do Espírito Santo, vocês não estão pregando a verdade mais, e nisso estão levando um monte à perdição, mas vocês que estão indo à perdição, vocês têm culpa nisso também, sabe por quê? Porque vocês não estão orando, vocês não estão lendo, vocês não estão buscando o Senhor Jesus. Então fica essa palavra, meu irmão, preste atenção, esse chip indica-se que sim, e se você ler tem mais 3 sinais, aquele que colocar o sinal na mão ou na testa, aquele que tiver o nome ou o número do seu nome, são mais 3. A preocupação, eu sei, não é essa. A preocupação nossa é santificar na vinda do Senhor para que Ele nos leve agora, para Ele nos levar. Sim, só que nós vamos ficar, alguns vão ficar. Alguns vão ficar, sabe para quê? Para dar o testemunho. Aquele pessoal que foi jogado na arena com os leões, eles deixaram o seu testemunho. Então nós temos que dar o nosso testemunho de vida aqui. O mundo é contra nós. Nós vamos ser, aqui em Daniel fala que nós vamos ser roubados, que os cristãos sim vão ser assolados, presos, perseguidos. Deus tem falado sobre isso aí. O que você me diz? Mas você está engodado, né? Assim que os estudiosos dizem, né? Engodado, né? Você está sendo enganado por eles. Está entendendo? Repara para você ver. Dentro de uma congregação, não falo de uma denominação, falo um ajuntamento. Quem que vai levar a palavra? Fala para mim, quem que está levando a palavra? Se tem 400, aí talvez 5, é por causa disso aí. Você está acomodado, é isso que eles querem fazer com você. Ao invés de você cumprir o ID do Senhor, porque vai ser cobrado. O talento seu você escondeu. O talento não é tocar, não é bateria, não é cantar, não, meu irmão. O talento é ir por todo mundo e pregar o evangelho. É isso aí, viu? É você ser cheio do Espírito Santo, ó, de graça recebeste, de graça dai. Leva, você está fazendo isso aí? Não. Então você está correndo um grande risco, meu irmão. Então a atenção é essa, para quê? Cuidado com os falsos profetas, os falsos doutores, tá entendendo? É igual eles estão falando que são espiritual. Ali a palavra diz que você não vai poder comprar nem vender. E esse chip, ele vai ser todos os documentos, inclusive os seus cartões de crédito. Se você não tiver ele, você não vai poder comprar, não vai poder vender. Você está entendendo? Só que Lúcifer, na boca desses homens, eu penso aqui, meu irmão, me perdoa. Ou eles não sabem nada, ou eles sabem muito. Eu acredito que eles sabem muito, então toma cuidado. Porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão enganando, eles não estão... Eles sabem o que eles estão fazendo. Entendeu? Então essa palavra que eu deixo, paz do Senhor Jesus. Irmão, mais uma vez eu digo aqui, em nome do Senhor Jesus, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Tem dúvida? Peça para Deus, Senhor, é fato que esse irmão está falando? Pede para ele, Senhor, eu suplico a ti, é fato, é verdade que ele está falando? Irmão, sei que eu vou ser cobrado, por se eu estiver levando alguém ao erro. Tá entendendo? Eu sei o risco que eu estou correndo, eu não quero perder a salvação, mas eu também não queria, eu sofro dia e noite de saber que esses homens estão persuadindo o povo. Eu sofro, e o Senhor é testemunha. Não porque sou melhor, eu sei que eu sou pecador também, entendeu? Mas, irmão, eu sinto muito. Então, nesse momento de aflição,
Nesse momento de desespero, venho eu, abro um canal, eu compro um celular, abro esse canal, para que não peço para que você toque o sininho, não, irmão. Aceite Jesus, é isso. Eu não quero status, não toca nada. Aceita Jesus, é isso que eu lhe peço. Se converte, se você não aceitou Jesus, aceita nesse momento. Ajoelha no seu quarto, irmão. Peça misericórdia para o Senhor, sabe por quê? Porque os dias estão próximos demais. O templo Israel já está para ser construído. Então, entre o templo e nós, um evento vai acontecer, o Espírito Santo vai ser tirado. O arrebatamento pode acontecer. Peço também que tenha cuidado com o arrebatamento. Eu vou fazer outro vídeo falando sobre um suposto arrebatamento que eles pensam de fazer também. Eu deixo essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.